O que uma extraterrestre sabe sobre o destino da humanidade vai te deixar sem palavras. Antes de qualquer coisa, é preciso deixar claro, neste vídeo, há reconstituições artísticas que buscam traduzir impressões e emoções registradas em depoimentos antigos. Não apresentamos aqui prova de origem não terrestre de nada. O material que acompanhei nos arquivos de Blenheim é composto por fotos granuladas, notas esparsas, laudos incompletos e relatos humanos. E é justamente nesse encontro entre documento e memória que vamos caminhar. Sou jornalista. Passei meses vasculhando pastas amareladas, telefonando para residências cujos números mudaram, lendo ácaros de tinta e tentando montar um mosaico com peças faltantes. A promessa que faço a você, logo de cara, é simples. Vou mostrar o que os arquivos mostram, o que as testemunhas lembram, quais as lacunas que impedem uma conclusão definitiva, e onde a arte de imaginar, com responsabilidade, pode ajudar a entender o que ficou por dizer. Se essa investigação toca você de alguma forma, inscreva-se e ative as notificações para acompanhar os próximos episódios. Há mais documentos e entrevistas que serão publicados conforme avançarmos. Era manhã de 13 de julho de 1959, quando Helene saiu para o estábulo. Ela vivia num entorno rural de Blenheim, cidade pequena no extremo norte da Nova Zelândia, onde a rotina nasce com o cheiro do feno e os primeiros raios atravessando a névoa. O que descreveu aos que a ouviram depois, e que está registrado em depoimentos e no relatório do capitão Jennings, não é só uma sequência de fatos, mas uma experiência sensorial que mudou a vida daquela comunidade. Helene relatou, com precisão e repetindo detalhes em entrevistas posteriores, que uma luz de cor verde pulsava a poucos metros do solo, deslocando-se como se tocasse o campo sem tocá-lo. Junto à luminosidade vinha um som, um zumbido grave, percebido em frequências que se estimaram entre 200 e 250 Hz. Uma faixa que, para ter uma ideia, remete ao registro grave de um contrabaixo bem afinado, ou a vibração contínua que às vezes sentimos quando um motor pesado passa perto. Ela contou também sobre um cheiro nítido de ozônio, uma sensação de calor localizada numa área menor que o raio de um tanque de leite, e lesões cutâneas posteriores que descreveu como ardência e irritação. O relato tem sempre, ao ser contado, a mesma curva emocional. A surpresa, o medo, a urgência de proteção das criaturas que cuidava, e depois, como tanto de nossos registros mostram, a confusão e o isolamento social. Em suas falas há uma expressão que ela repetiu mais de uma vez nos anos seguintes, quase como um modo de reparar o sentido do acontecido. Caminho, não fim. Não afirmou profecias nem apresentou mapas. Essa frase funciona no arquivo como uma orientação íntima que ela deu a si mesma, uma tentativa de traduzir algo incompreensível em termos humanos. Do lado documental, o caso ganha contornos que exigem cautela. O capitão Jennings, que estava na região e fez um registro fotográfico da área afetada, deixou imagens que hoje são analisadas com lupa. Nessas fotos, é possível ver um anel, uma faixa de vegetação desidratada, contrastando com a grama ainda viva ao redor. Em algumas imagens há uma trilha que parece escurecer o solo, como se a temperatura tivesse alterado temporariamente a umidade ou a estrutura orgânica da superfície. As fotos são em preto e branco, granuladas pelo tempo, e tanto a própria qualidade quanto a ausência de metadados completos complicam o que se pode afirmar com segurança. Roy Holdway, vizinho de Helene, é outro nome que aparece com regularidade nos depoimentos. Ele contou ter ouvido o zumbido e visto a luz de longe, descrevendo uma sensação de pressão no corpo parentes, próxima a que alguns passageiros de aviões relatam quando passam por zonas de turbulência elétrica. Alguns pilotos da região também relataram, em relatos separados, observações de luzes em horários próximos ao sucedido, mas esses testemunhos são dispersos no arquivo, e por vezes não há dados de voo que os cruzem de maneira conclusiva. A documentação médica é um nó crítico.
Existem anotações iniciais que descrevem ardência na pele e irritação ocular, mas faltam amostras biológicas preservadas sob rigor de cadeia de custódia que permitiriam análises posteriores. Pior, parte do dossiê físico apresenta lacunas óbvias. Páginas rasgadas, envelopes sem rótulo, frascos com tampas trocadas. Em alguns casos, o que existe são transcrições feitas anos depois, sem referência precisa a quem as escreveu. Esses vazios transformam a investigação em algo parecido com um exame forense sobre documentos mais do que sobre material palpável. Há, ainda, outra camada que sempre chama a atenção. A diferença entre o que as pessoas lembram coletivamente e o que os arquivos oficiais registraram. Memória coletiva é maleável. Registros técnicos, quando bem feitos, costumam ser menos. No entanto, quando os registros técnicos são incompletos ou comprometidos, a balança pende para o terreno da narrativa pública. E aí entram as manchetes, as fofocas locais e os danos causados àqueles que são centro da história. Foi o que aconteceu com Helene. A sua vida passou a ser interpretada por outros, muitas vezes com leitura sensacionalista que ampliou o estigma. Reconstituição dramatizada, interpretação artística baseada no depoimento de Helenes. Passo por entre campos como se seguisse um mapa invisível. Não trago fim no bolso, trago passos. A luz não veio para decidir, apenas para atravessar. Senti o corpo aprender outro ritmo, um pulso que não era meu e que, por instantes, quis ser caminho. Não posso dizer do amanhã, posso apenas contar da passagem. Interpretação artística baseada no depoimento de Helene. Reconstituição dramatizada. Volto ao tom investigativo. Esse trecho foi dramatização, uma tentativa artística de acessar o que Helene descreveu de forma poética. Não é evidência científica, serve como porta de entrada para a empatia. Ao redor dessa reconstituição, o trabalho documental exige maior rigor. Quais análises poderiam responder a perguntas cruciais e por que a ausência de amostras nos impede de chegar a conclusões? Comecemos pelo zumbido de 200-250 Hz. Em termos físicos, frequências nessa faixa são sentidas como vibração indutiva. O corpo humano não precisa ouvir algo para percebê-lo. Há uma resposta tátil que pode induzir desconforto, sensação de pressão nos ouvidos e vibração no peito. Em estudos de impacto de fontes industriais sobre comunidades, frequências baixas e contínuas causam sintomas semelhantes aos narrados por Helene. Sensação de aperto, náusea, dificuldade de concentração. Um físico com quem conversei sugeriu que, se uma fonte externa tivesse irradiado esse espectro por tempo suficiente, seria plausível que aqueles no seu epicentro sentissem a vibração sem que um ruído tradicional fosse claramente audível à distância. O cheiro de ozônio, por sua vez, tende a aparecer após descargas elétricas. A interação entre campos elétricos fortes e o ar pode gerar ozônio e nitrogênio oxidados, produzindo odor característico e irritação respiratória. Em teoria, esse achado é consistente tanto com descargas naturais, relâmpagos em microescala, por exemplo, quanto com descargas artificiais. A leitura da cena por um botânico consultado indicou que uma fonte de calor localizada poderia explicar o anel de vegetação desidratada. Calor prolongado, ou uma descarga térmica breve porém intensa, danifica tecidos vegetais sensíveis, criando um círculo onde a planta murcha enquanto ao redor permanece viva. Mas aqui mora o problema. Tudo isso são hipóteses coerentes com os sintomas e marcas descritas, e todas dependem de amostras para confirmação. Espectrometria poderia revelar assinatura química no solo. Difratometria poderia indicar alteração na estrutura cristalina de partículas que sofreram aquecimento. Análises isotópicas poderiam, em alguns casos, mostrar processos de transformação térmica incomuns. Sem frascos devidamente preservados e com cadeia de custódia intacta, esses exames ficam fora do alcance. E há outra questão que a própria documentação revela. A cadeia de custódia foi quebrada.
Quando a integridade de amostras é comprometida, frascos reabertos, etiquetas trocadas, ausência de registro de quem teve acesso, qualquer análise posterior perde valor probatório. Em investigações científicas e forenses, a documentação do trajeto de uma amostra é tão importante quanto a amostra em si. Ela garante que o que está sendo analisado é exatamente aquilo que foi coletado no local e tempo descritos. No caso de Blenheim, essa trilha processual está, em muitos pontos, interrompida. Voltando às imagens, as fotos de Jennings mostram padrões que forçam perguntas, não respostas. O anel é real na imagem. A trilha de calor aparente também, ao menos em contraste. Mas falta uma série de informações técnicas que hoje consideraríamos básicas. Escala precisa, marcação de data e hora em metadados digitais. Não existia então. Notas de temperatura local, registros meteorológicos cruzados com horário exato. Em muitos casos, os relatórios da época foram redigidos de forma improvisada, porque não havia padronização para situações assim, nem protocolos que orientassem a coleta, rotulagem e preservação de evidências ambientais diante de relatos incomuns. A imprensa local desempenhou um papel ambivalente. Por um lado, a cobertura trouxe atenção imediata ao episódio, o que forçou autoridades a registrar o que ocorrera. Por outro, a mesma urgência editorial converteu uma mulher em manchete, com todo o estigma que acompanha a personalidade pública involuntária. Nas semanas posteriores, houve quem transformasse a história em peça de entretenimento. Houve quem duvidasse de Helene com escárnio. A consequência, visível nos depoimentos que ouvi, foi o isolamento progressivo da testemunha e uma hesitação pública em tratá-la com a seriedade que um incidente desse tipo requer. Quando as pessoas que precisam ser escutadas recuam por medo de humilhação, a qualidade da evidência empobrece. Entre os documentos que examinei havia relatórios policiais, anotações clínicas e o dossiê fotográfico de Jennings. Em teoria, esse conjunto bastaria para uma investigação preliminar séria, se estivesse íntegro. Na prática, duas coisas se destacam. Faltam páginas em relatórios-chave, e alguns potenciais materiais de análise, como fragmentos de solo ou amostras de tecido vegetal, foram mal rotulados ou sumiram sem registro de destino. Há indícios de que, em parte devido à gestão local e à falta de recursos, nem sempre se registrou com o rigor necessário o que deveria ter sido preservado. O problema da preservação tem consequências humanas. Helene, ao se ver no centro de uma narrativa que crescia ao redor de sua experiência, enfrentou rumores e perda de privacidade. Pessoas que eram suas amigas começaram a tratá-la de forma diferente. Recebeu visitas inoportunas, pressões de repórteres e também olhares de dúvida nos mercados e igrejas. Esse tipo de consequência social aparece com frequência em histórias em que o inusitado invade comunidades pequenas sem que haja uma resposta institucional clara para proteger testemunhas e preservar fatos. Miniganchos surgem em cada página do arquivo. Uma nota lateral que menciona um objeto não especificado, recolhido pelo capitão. Uma entrada em diário que descreve calor estranho no solo, sem um registro de medição. Um envelope com o rótulo quase apagado onde, segundo um arquivo, havia amostras de vegetação. E então, o silêncio. A caixa com esses materiais não aparece no inventário atual da prefeitura. Para onde foi? Quem a manuseou? As respostas passam por roteiros administrativos e às vezes por memórias de funcionários que hoje não se lembram com clareza. Enquanto isso, pilotos que relataram luzes na mesma época trazem à superfície a dificuldade de cruzar testemunhos distintos. Relatos aéreos podem coincidir em hora aproximada, mas sem registros de tráfego aéreo detalhados ou anotações de radar disponíveis da época, o cruzamento perde força. A falta de um protocolo padronizado naquela década para documentar observações anômalas é um dos motivos pelos quais hoje tentamos reconstruir rotas a partir de fragmentos. O que se segue é um enigma clássico.
Temos evidências conflitantes em quantidade limitada, memória humana que se altera com o tempo, e arquivos que, por descuido ou limitação técnica da época, não foram preservados com rigor. É nesse ponto que a investigação se bifurca entre duas tarefas simultâneas: olhar para trás, com os instrumentos que a história deixou, e pensar em frente, construindo protocolos que evitem que relatos como o de Helene se percam num jogo de ruídos. Há também um fator profundamente humano que atravessa todo o material: o desejo de dar sentido. Para Helene e para muitos na comunidade, o ocorrido não foi um evento isolado de natureza técnica. Foi um acontecimento que exigiu um novo enquadramento moral e afetivo. A expressão "caminho não fim" reaparece em várias memórias como um tipo de verbo reparador. Não um diagnóstico do que ocorreu, mas uma tentativa de transformar a experiência traumática em algo que pudesse ter continuidade, que não descartasse a vida que vinha depois. Neste ponto da história, estamos diante do nó que vai conduzir o restante da investigação. Se as fotos mostram marcas, se relatos apontam para sintomas consistentes, e se havia pessoas dispostas a testemunhar, então por que os instrumentais científicos que poderiam confirmar ou refutar hipóteses não chegaram ao trabalho? É exatamente essa falha, entre possibilidade de prova e ausência de prova, que abre espaço para 3 linhas que prometem ser decisivas na próxima etapa: a análise técnica cuidadosa do que resta, o resgate e o registro das memórias orais antes que se percam, e a crítica aos procedimentos arquivísticos que deixaram lacunas. Enquanto eu aguardava uma resposta de um laboratório interessado em revisar fragmentos que, em tese, poderiam ainda existir em coleções privadas, uma outra questão me atacou: como fazer justiça às pessoas no centro dessa história sem transformá-las em espetáculo? É uma pergunta ética, que acompanha toda a investigação jornalística deste tipo, e que orienta cada telefonema e cada palavra escrita nestes relatórios. Quando saí de Blenheim naquela tarde, com pastas fotográficas embaixo do braço e uma lista de nomes para entrevistar, a sensação era de estar no começo de uma trilha, cujo fim não estava determinado. Havia pontos visíveis, o anel nas imagens, os relatos de zumbido e cheiro de ozônio, e pontos cegos, amostras perdidas, páginas faltantes, procedimentos antigos que hoje consideramos insuficientes. A promessa do título que abriu este episódio, saber o que uma extraterrestre poderia saber sobre o destino da humanidade, permanece uma provocação, uma ponte entre imaginação e documentos. Por enquanto, o arquivo oferece indícios, possibilidades e uma pergunta maior: que tipo de organização social e técnica precisamos para que experiências extraordinárias sejam registradas com dignidade e rigor? A seguir, vamos mergulhar na documentação fotográfica de Jennings com mais detalhe, ouvir especialistas sobre o que exatamente uma análise moderna poderia revelar e conversar com familiares e vizinhos que ainda guardam memórias vivas. Há também uma pasta de registros policiais cuja leitura parece contradizer alguns relatos. Desvendar essa contradição exigirá mais do que olhar. Exigirá entrevistas, perícias e um pouco de paciência para montar a cronologia precisa dos eventos. A pasta policial que mencionei no fim da tarde em Blenheim tinha algo de peça solta num quebra-cabeça que insiste em não fechar. Abri aqueles relatórios com cuidado, página por página, e logo percebi que descrever contradições seria pouco. Ali havia pistas de procedimentos variados, às vezes contraditórios entre si. Havia um boletim inicial redigido por um oficial local com anotações sucintas, uma interação telefônica registrada logo depois que mencionava objeto não identificado, e uma folha interna com rabiscos técnicos do capitão Jennings sugerindo o recolhimento de material vegetal. Em outra, uma referência a uma amostra entregue a terceiro, sem nome. Para esclarecer essas lacunas, precisei voltar às fotos e a um exame minucioso da própria imagem, a matéria-prima visível que restou. As fotografias de Jennings merecem atenção não apenas por aquilo que mostram, mas por como foram feitas.
São imagens granulosas, sem escala aparente, tiradas de ângulos que sugerem pressa. Algumas do nível do solo, outras de um ponto ligeiramente elevado. Um perito em fotografia forense que consultei explicou que, mesmo em imagens antigas, é possível extrair informação valiosa. A direção das sombras pode indicar a hora aproximada do dia. Marcas no solo podem ser realçadas por contraste e granulação. Texturas diferentes na vegetação, brilho, opacidade, podem sinalizar ressecamento. Ele ressaltou, no entanto, um limite crucial. Sem anotações de escala, um bastão, uma régua e sem dados de câmera, qualquer medição torna-se relativa. Ainda assim, algumas coisas chamam a atenção pela consistência entre quadros. O anel de vegetação mais pálida aparece em vários ângulos com a mesma geometria, e a trilha escura no solo mantém continuidade de uma imagem para outra, o que sugere que ambas as marcas foram vistas pelo fotógrafo como elementos do mesmo fenômeno. A análise das sombras, feita em conjunto com registros meteorológicos locais daquele dia, permitiu-nos estreitar um intervalo temporal. Não foi uma data exata, mas confirmou que as fotos provavelmente foram realizadas nas primeiras horas da manhã. Coerente com os depoimentos de Helene. Isso não prova o que causou as marcas, apenas reduz a margem de incerteza sobre quando o registro visual foi feito. O perito também apontou outra possibilidade metodológica para arquivos antigos. A fotogrametria, hoje, pode reconstruir medidas relativas a partir de imagens múltiplas mesmo sem escala, se houver pontos de referência conhecidos no cenário. No caso de Blenheim, entretanto, esses pontos eram escassos. Um galpão ao fundo, uma cerca, botas talvez, e muitos foram capturados de forma parcial. Segui então a trilha administrativa. Quem manuseou as fotos originais? Onde foram arquivadas? Quais negativos acompanharam os álbuns? A repartição responsável pela guarda dos papéis no município tinha livros de registro dos anos 50, mas em várias entradas havia rabiscos, sobreposições e anotações, porque as pastas foram reclassificadas ao longo de décadas por funcionários diferentes. O arquivo municipal é um ator essencial nessa história. Ali, a falta de padronização no manejo de material deixou o campo aberto à perda de metadados. Perguntei ao arquivista local, que me explicou que, em muitos municípios daquela época, prioridades eram outras. Preservar actas, documentos fiscais e obras públicas, e incidentes incomuns terminavam em caixas etiquetadas de forma ad hoc. Na busca por qualquer amostra física, a ocorrência de frascos mal rotulados virou ritual. Entrei em contato com herdeiros de quem foi responsável pelos arquivos e, numa garagem de propriedade privada, encontrei um envelope antigo marcado apenas com a letra G e um número de inventário desconexo. Dentro havia fragmentos de vegetação, secos e quebradiços, amarrados com um fio que já perdera a cor. Os materiais existiam, pelo menos em parte, mas a trilha documental que poderia validar que aquelas são as mesmas amostras recolhidas por Jennings ou pela polícia não estava lá. Ou seja, havia objetos que poderiam ser analisados, mas sem a cadeia de custódia formal, qualquer exame perderia parte crucial de seu valor probatório. Conversei então com um botânico que revisou fotos de alta resolução das plantas ainda preservadas nas caixas e se dispôs a comentar sobre padrões de dano vegetal. Ele apontou diferenças fundamentais entre murchamento por seca e murchamento por choque térmico ou elétrico. No primeiro caso, a planta perde água de forma relativamente homogênea e o tecido fica flexível. No segundo, tecidos superiores podem vitrificar ou romper com perda rápida de turgescência, deixando margens definidas em torno do centro afetado, o que produziria um anel distinto em contraste com a vegetação ao redor. O especialista também chamou atenção para o tempo de exposição. Um calor breve e intenso pode queimar a parte aérea sem afetar raízes e rizomas, gerando um contorno nítido. Um aquecimento lento e prolongado tende a causar murchamento uniforme.
Essas observações tornam o anel fotográfico compatível com um evento térmico localizado, mas não exclusivo a ele. Descargas químicas, contato com substâncias tóxicas e até pragas em grande escala podem produzir manchas concentradas. Quando apresentei ao botânico a hipótese de descarga elétrica como causa, sugerida pelo cheiro de ozônio relatado, ele afirmou que a combinação de odor, sensação de calor e anel vegetal é, de fato, compatível com algum tipo de descarga ou arco elétrico. Mas acrescentou um ponto importante. Compatível não é exclusivo. Em ciência, vários fenômenos podem produzir sinais parecidos. A tarefa é cruzar linhas de evidência. E isso nos trouxe de volta ao mesmo dilema. Sem amostras preservadas com rastreabilidade, cruzar evidência se torna uma argumentação plausível, não uma prova. Pedi a um físico que destrinchasse o significado de 200-250 Hz no corpo humano e no ambiente. Ele traduziu a faixa para termos sensoriais. Naquele espectro, o som é percebido como vibração, e para alguém demoradamente exposto, pode haver sensação de pressão no peito, alteração do equilíbrio e desconforto. Estudos com comunidades próximas a grandes instalações industriais, turbinas e geradores, indicam efeitos parecidos nos relatos de moradores. O físico ponderou que uma fonte sonora com energia suficiente para criar essa sensação, num espaço aberto, precisaria ser intensa. Alternativamente, um campo de baixa frequência cortado por reflexões locais poderia concentrar a sensação em pontos específicos. Mais uma hipótese que casa com relatos, mas não os conclui. Avancei então para a questão dos exames modernos que poderiam ser aplicados a qualquer amostra que ainda existisse. Fui cuidadoso ao falar sobre isso. É uma lista de possibilidades, não um inventário de resultados. Com o assentimento de quem guardava os fragmentos que mencionei, discuti com um laboratório quais técnicas seriam ideais. E por quê? Expliquei também aos proprietários que, se parasse de insistir em testes sem cadeia de custódia, poderíamos apenas obter respostas científicas limitadas e dificilmente contestáveis em termos forenses. Entre as técnicas citadas estavam espectrometria de massas acoplada à cromatografia gasosa, GCMS, útil para identificar compostos orgânicos voláteis e resíduos de combustão. Pode apontar se houve presença de hidrocarbonetos, resíduos de queima em comum ou traços de solventes. Espectroscopia, Raman e infravermelho, FTIR. Elas revelam assinaturas moleculares de materiais. Serviriam para identificar alterações na composição química da parede celular vegetal, o que distingue degradação térmica de degradação por agentes biológicos. Difratometria de raios-X, XRD, ajuda a identificar estruturas cristalinas. No solo ou em partículas depositadas nas folhas, poderia indicar recristalizações pela ação do calor. Microscopia eletrônica de varredura, E100, com mapeamento por energia dispersiva, EDS. Anota a morfologia em escala micrométrica e pode detectar elementos metálicos depositados, se presentes. Análises isotópicas, relacionadas a oxigênio, carbono e nitrogênio. As razões isotópicas mudam com processos de queima, com origem de matéria orgânica e com intervenções industriais, oferecendo pistas sobre fontes e processos envolvidos. Culturas e metagenômica, para avaliar alterações microbianas no solo e nas plantas, o que pode indicar estresse prévio ou pós-evento. Cada técnica tem limitações. Amostras antigas, secas e mal preservadas tendem a sofrer contaminação ambiental décadas após o fato. Produtos de degradação natural podem mascarar assinaturas originais. E, fundamentalmente, sem cadeia de custódia confiável, até mesmo um resultado inequívoco pode ser contestado. O laboratório amigo enfatizou que qualquer empreendimento analítico deveria começar por uma etapa de triagem. Estabelecer a autenticidade e integridade das amostras antes de direcionar testes caros e destrutivos. Enquanto isso,
Toquei novamente as questões humanas. Falei com a neta de Roy Holdway, que me contou como as conversas da família mudaram com o tempo. Inicialmente, a história era contada quase como curiosidade. Depois, virou algo que se evitava. O que ela descreveu não foi apenas a angústia de ser protagonista, mas uma reconfiguração das relações sociais. Vizinhos que antes cumprimentavam, agora olhavam como se a família carregasse um rótulo indecifrável. Um psicólogo comunitário que ouvi destacou que o rótulo "testemunha de fenômeno incomum" pode gerar isolamento, ansiedade e até mudanças econômicas, mesmo que sutis, por diminuição de confiança entre vizinhos. O estigma pode persistir por gerações, disse ele, e uma das formas de combate é a preservação digna da memória, registrar depoimentos, preservar a integridade das pessoas e dar à comunidade espaço para narrar o episódio em seus próprios termos. Nesta altura, percebi que existiam duas frentes de trabalho claras: a científica, voltada para qualquer vestígio físico, e a comunitária, voltada para a preservação humana e memória. Ambas exigem protocolos, e então passei a desenhar, com a ajuda de especialistas, um conjunto de recomendações práticas que poderiam orientar investigações futuras, algo que não apenas serviria para casos semelhantes, mas que pudesse reparar, em parte, as falhas de Blenheim. Essas recomendações incluíam protocolo de cena, isolar área, fotografar com escala e metadados de câmera, instituir listas de checagem para registrar tempo, condição climática e pessoas presentes. Isso garante que cada foto venha com contexto. Amostragem e preservação, coletar amostras divididas em alíquotas, uma para análise imediata, outra para armazenagem segura, com frascos numerados, lacres invioláveis e planilhas de cadeia de custódia assinadas por quem coletou e por quem recebeu. Registro de testemunhas, gravação em áudio, vídeo da entrevista com consentimento, transcrições assinadas, notas sobre contexto emocional e eventuais sinais de desgaste cognitivo que possam afetar memórias. Atendimento e proteção às testemunhas, oferecer aconselhamento, orientar sobre exposição à imprensa e estabelecer contato com instituições locais para apoio jurídico e psicológico. Repositório público de arquivos, digitalização integral e armazenamento em servidores com metadados pesquisáveis, garantindo acesso público controlado, com anonimização quando necessário para a proteção de pessoas. Procedimentos de comunicação, guias para autoridades e imprensa sobre como noticiar sem expor ou estigmatizar, ressaltando a diferença entre relatos e conclusões e a necessidade de cautela. Estas medidas, disse um pesquisador em políticas públicas, não transformam relatos em provas, mas asseguram que futuras análises tenham, desde o começo, condições mínimas de confiabilidade. No terreno, no entanto, a aplicação dessas ideias esbarra na realidade: recursos, vontade política e prioridades locais. Em Blenheim, muitos documentos foram tratados por funcionários sem treinamento específico. Amostras foram guardadas em locais úmidos. Caixas foram reclassificadas por motivos administrativos. Mudar isso exige investimento e um entendimento compartilhado de que preservar o registro de eventos incomuns é parte da responsabilidade de uma comunidade para com sua memória e sua segurança. Retomando os arquivos fotográficos, convidei um analista de imagem a submeter algumas fotografias a processamento cuidadoso, com realce de contraste e filtros que minimizam a granulação. Esses processos não criam informação, apenas tornam mais legíveis padrões já presentes. O analista destacou texturas no perímetro do anel que lembram perda súbita de umidade na camada superior das folhas, enquanto na trilha do solo havia diferenças de brilho que poderiam indicar alteração de estrutura superficial, talvez pela ação do calor. Mais uma vez, coerente com uma descarga ou evento térmico, mas não exclusivo. Cada passo que eu dava ampliava a coerência entre linhas independentes de informação,
mas não convergia num único diagnóstico. Foi nesse ponto que a dramatização entrou de novo, como um alívio poético e uma ponte para a dimensão subjetiva do caso. Reitero, todo trecho a seguir é reconstituição artística, não evidência. Reconstituição dramatizada. Interpretação artística baseada no depoimento de Helene. Não vim com mapas ou datários. Eu conheço passagens. Vi-os cuidar de criaturas que não sabiam de mim. E por isso, deixei marcas que não servem de sentença. O que deixo é trilha, não destino. Se chamarem de aviso ou de presença, eu o aceito. Sou apenas uma passagem que lembra que ninguém caminha sozinho. Interpretação artística baseada no depoimento de Helene. Reconstituição dramatizada. A passagem poética retorna à ideia central que Helene repetiu. Caminho, não fim. Como narrativa, essa frase tem força porque desloca o foco do evento para a experiência humana de atravessá-lo. Em termos investigativos, permite um balanço entre curiosidade e humildade. Podemos perguntar, testar, expor lacunas, sem transformar a incerteza em espetáculo. Aprofundei a análise técnica perguntando a especialistas o que eles precisariam para transformar hipótese em conclusão. A resposta foi semelhante entre os consultados. Evidência claramente preservada, uma sequência documentada de custódia e, idealmente, múltiplas linhas de análise convergentes. Por exemplo, se uma amostra vegetal mostrasse por GCMS uma assinatura de combustão incomum, e se análises isotópicas indicassem que o aquecimento foi de curta duração e de fonte não natural, e ainda se partículas metálicas fossem detectadas com composição fora do padrão local, teríamos convergência que mereceria atenção excepcional. Mas, com itens possivelmente trocados ao longo do tempo, todo e qualquer resultado precisaria ser contextualizado com cuidado para evitar conclusões forçadas. Houve também debates interessantes sobre a possibilidade de reconstituir eventos ambientais a partir de registros indiretos, testemunhos meticulosos, diários meteorológicos, registros de aeronaves e faixas de rádio antigas podendo ser cruzadas. Um historiador local que me ajudou a compilar horários e público disponível indicou que naquela época, radares civis eram incipientes e dados de tráfego aéreo não eram arquivados da mesma forma que hoje. Ainda assim, relatos de pilotos, quando combinados com condições climáticas registradas em estações próximas, podem reduzir alternativas. Esses cruzamentos não tiram conclusões definitivas, mas contribuem para uma cronologia plausível. O impacto jornalístico sobre Helene e a comunidade mereceu atenção separada. Falei com um jornalista veterano que revisitou manchetes de 1959. As palavras usadas naquela época variam entre curiosidade, humor e escárnio. A imprensa local trouxe visibilidade, mas também simplificações. Uma abordagem responsável no presente é fazer uma retificação procedural. Publicar arquivos com notas de contexto, entrevistas de acompanhamento com famílias afetadas e, quando for o caso, uma tentativa de reparação simbólica por danos causados. Para além de justiça simbólica, registrar corretamente a narrativa civil é uma forma de fortalecer o valor probatório de testemunhos, que muitas vezes são descartados como não confiáveis por causa do tratamento sensacionalista que sofreram. Enquanto eu compilava entrevistas, descobri relatos que até então não haviam sido cruzados. Um fazendeiro próximo citou, em conversa informal, que naquela manhã viu cães inquietos e galinhas sumirem para um galpão. Um operador de rádio aposentado recordou quem, naquela semana, trocou mensagens sobre estranhos ruídos. Cada fragmento, por si só, não é prova. Em conjunto formam um tecido de circunstâncias que, quanto mais denso for, mais útil se torna para orientar hipóteses testáveis. Houve também, durante minha pesquisa, quem visse no episódio, um sinal para discutir mudanças maiores. Tecnologia militar experimental naquela década, testes de equipamento civil, falhas elétricas em equipamentos agrícolas. Importante notar, nada disso aparece nos documentos como confirmação.
mas são linhas de investigação que demandam checagem documental com departamentos militares e fabricantes. Solicitei acesso a arquivos de corporações da época e a registros públicos de testes de equipamento. A resposta foi um mosaico de disponibilidade. Alguns arquivos eram acessíveis, outros, guardados por protocolos empresariais ou destruídos por políticas de retenção. A ausência de dados em si é informativa. Revela que a paisagem documental da época foi fragmentada por escolhas institucionais. Em paralelo ao trabalho técnico e de arquivo, houve um esforço para reconstruir uma cronologia social mais ampla. Falei com vizinhos ainda vivos, com netos de personagens presentes na narrativa e com voluntários que, décadas depois, sistematizaram memórias locais. Uma genealogista local colaborou para identificar quem poderia ter guardado papéis ou objetos. Isso me levou a sítios inesperados. Uma caixa com recortes de jornal guardada por um professor aposentado. Um álbum de família com notas marginalia de quem, à época, assistiu aos próprios nervos tomarem narrativa pública. Essas fontes orais e materiais permitiram montar uma linha temporal mais rica, ainda que permeada por incertezas. Uma pergunta recorrente que me fizeram foi: se não dá para provar, por que insistir? Respondi que a insistência tem 2 motivos. Primeiro, a responsabilidade com quem viveu o episódio. Prestar atenção, dar voz e proteger. Segundo, a demanda por aprender com falhas históricas e, se possível, estabelecer padrões melhores para o futuro. Investigar não é só aproximar-se de uma verdade final. É também reconstruir processos, responsabilizar instituições e oferecer ferramentas para que situações similares sejam tratadas com rigor. Antes de me aproximar do fechamento desta investigação, vale detalhar protocolos concretos para um projeto de reanálise que eu e colaboradores esboçamos. São passos que visam minimizar contestações futuras e maximizar aprendizado. 1. Inventário e catalogação imediata. Listar todas as pastas, caixas e objetos com fotos de alta resolução, criação de ficha digital com localização física e responsáveis. 2. Avaliação de integridade das amostras. Triagem por especialistas para verificar se os fragmentos são passíveis de análise e para definir métodos menos destrutivos primeiro. Espectroscopias, análises não invasivas. 3. Selagem e cadeia de custódia. Lacres invioláveis aplicados por autoridade independente, universidade ou instituição pública, com registro público do procedimento. 4. Plano analítico multidisciplinar. Definir lista de testes com justificativa científica, incluindo amostras de controle do entorno para comparação. Solo não afetado, plantas saudáveis próximas, etc. 5. Transparência e repositório de dados. Todos os resultados e metadados publicados em repositório aberto, com restrições apenas quando necessárias para proteger pessoas. 6. Comitê ético e comunitário. Composição de painel com representantes locais, especialistas e defensores de direitos para avaliar impactos sociais e decidir sobre comunicação pública. Esses passos, afirmou um químico forense que revisou a proposta, elevam o patamar metodológico e diminuem a margem de contestação técnica. A comunidade, por sua vez, ganha a garantia de que o processo não será apenas instrumental para entretenimento. Mais uma vez, a dramatização, breve, para lembrar que há uma dimensão do caso que não cabe somente em laudos. Reconstituição dramatizada. Interpretação artística baseada no depoimento de Helene. Vim e não fiquei. Deixei sinais. Não sou destino, sou percurso. Se me perguntam se sei do fim, respondo com um gesto. O solo guarda passos, a grama relembra passos, e a memória dos que vêm faz caminho para quem vem depois. Interpretação artística baseada no depoimento de Helene. Reconstituição dramatizada. Ao me aproximar da conclusão, a pergunta do título, o que uma extraterrestre saberia sobre o destino da humanidade,
precisa ser respondida com a mesma cautela que guiou todo este trabalho. Não se trata de rejeitar a pergunta por irrelevância. Ao contrário, ela funciona como catalisador de um conjunto de inquietações éticas e investigativas. A voz que emprestamos à dramatização não é testemunha, é metáfora. Seu saber não é um prognóstico, é uma provocação. Olhar para além do choque e perguntar como respondemos a eventos para os quais não temos roteiros. Se a voz sugere continuidade em vez de fim, ela empurra a discussão para a responsabilidade coletiva. Como organizamos memória, ciência e compaixão para que experiências extraordinárias não sejam simplesmente apagadas? O arquivo de Blenheim nos deixa lições claras. Primeiro, a ausência de prova não é prova de ausência. Ela é um chamado a aprimorar procedimentos. Segundo, o tratamento social de testemunhas pode contaminar o arquivo humano mais do que qualquer alteração ambiental. Terceiro, a interdisciplinaridade é central. Apenas combinando botânica, física, ciência dos materiais, arquivo e comunidade chegaremos a interpretações robustas. E, finalmente, devemos recusar a tentação do fechamento narrativo fácil. A narrativa que prometemos no título, aquilo que uma voz de além poderia saber, é melhor respondida como um convite à reflexão do que como uma verdade categórica. Propus, então, uma agenda prática para o que pode ser feito agora, com recursos modestos, mas com impacto simbólico e técnico. Lançar um pequeno fundo local para financiar a digitalização integral do dossiê de Blenheim, com recursos para triagem de amostras e custeio de análises iniciais não destrutivas. Criar uma comissão local de memória histórica que trabalhe com a universidade mais próxima para registrar depoimentos orais com padrões éticos e de preservação. Estabelecer um protocolo municipal para incidentes incomuns, envolvendo polícia, corpo técnico e comunicação responsável, garantindo proteção às testemunhas. Catalogar e disponibilizar publicamente, com anonimização quando necessária, o inventário de materiais disponíveis, incluindo frascos e caixas privadas, para que laboratórios independentes possam manifestar interesse em colaborar. Produzir um relatório público que resuma o que foi encontrado, as análises possíveis e as lacunas que permanecem, como tentativa de transparência e convite à colaboração. Essas são medidas concretas, de curto a médio prazo, e são tecnicamente viáveis. Mais importante, elas colocam a comunidade no centro do processo, transformando famílias e vizinhos não em sujeitos de espetáculo, mas em guardiões legítimos de sua própria história. No fim das contas, o que aprendemos com Blenheim não é uma lição sobre o destino definitivo da humanidade, mas sobre como lidamos com o inesperado. A persona que chamamos, artisticamente, de extraterrestre não trouxe profecia nem ameaça. Ofereceu imagem. A imagem do percurso. Interpretá-la como previsão seria reduzir a experiência a uma iconografia de medo. Interpretá-la como metáfora de responsabilidade é, ao meu ver, mais útil. Se algo além de nós, real ou imaginado, nos sussurra que somos parte de um caminho, a pergunta que nos cabe é: de que maneira vamos pavimentar esse caminho? Encerro com um convite prático. Nos arquivos anexados na descrição deste vídeo, há cópias digitalizadas das principais páginas que consultei, bem como um inventário preliminar de amostras e contatos institucionais interessados na reanálise. Se você tem informações adicionais, documentos, rótulos esquecidos, fotografias familiares, compartilhe com respeito e cuidado. A história de Helene e de sua comunidade merece ser tratada com dignidade, e o próximo passo depende de colaboração responsável entre cidadãos, cientistas e instituições. Consulte os documentos na descrição e compartilhe informações com respeito.